Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para uma reflexão da palavra e o texto que nós escolhemos para hoje, ele fala de um Jesus que tem cuidado dos seus e está lá registrada no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a seguir até o 41. A palavra, vamos ler o 35 neste momento, nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Então, note aqui que a sugestão de atravessar o lago naquela noite, ela não foi ideia dos discípulos. Os discípulos achavam que era loucura fazer aquilo, porque eles tinham o costume de estar pescando naquele lago, eles conheciam aquele lugar e eles sabiam que atravessar aquele lago à noite não era uma ideia muito boa, mas eles se dispuseram a atravessar o lago pela ordem de Jesus. O convite ali era de Jesus, foi Jesus que disse: vamos para o outro lado. Então, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e de ondas que arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: Acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse Jesus: Por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? Porque aí naquele momento, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram possuídos de grande temor e diziam uns para os outros: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse texto está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 36 a 41. Então, é possível que você e eu poderíamos ficar aterrorizados com tal experiência. Vamos voltar e tentar nos colocar na situação. Imagine como foi aquele dia. O dia tinha sido muito ocupado. Jesus tinha contado muitas parábolas, ele tinha curado doentes, ele fazia isso ele trazia conforto para os corações perturbados. Agora ele estava cansado, ele estava exausto, ele estava com fome e ele precisava dormir. Mas aí você pode perguntar: Deus exausto, Deus cansado, com fome? Sim, talvez até mesmo mais cansado do que os demais, mais cansado do que os próprios discípulos. Assim, enquanto eles enfrentavam o mar, em busca de um lugar quieto, um lugar em que podia ter descanso, e a gente sabe que aquela situação, tão rápido como é frequente acontecer naquele mar, o vento desceu violentamente das montanhas de Gadara e agitou a água, formando ondas furiosas e espumantes. As ondas agitavam e as ondas eram grandes, eram temerosas. Os discípulos estavam ameaçados. O barco ia submergir sem auxílio. E naquela fúria da tempestade, eles pensaram realmente que o barco ia afundar. E no esforço de se salvarem, eles esqueceram de uma coisa. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. Agora, vendo ali o esforço deles, que era em vão, e a única coisa que eles poderiam enxergar é a morte, e ali eles lembraram daquele que havia dado a ordem para eles atravessarem o mar. E em Jesus, ali estava a última esperança, a única esperança. E em desespero e angústia, eles gritaram: Mestre, Mestre! A descrição desse episódio, conforme relata lá em Mateus, ele nos diz com outras palavras, dizendo assim:
Senhor, salva-nos. Mateus 8:25. Eles não disseram, Senhor, ajuda-nos. Há uma grande diferença entre as duas expressões. Isso fala sobre a questão do poder divino e do esforço humano. Onde estava a cooperação deles? Eles estavam chegando ao final dos seus próprios recursos. Eles descobriram que tudo que eles poderiam fazer agora era gritar, Senhor, salva-nos. E ele teria que fazer tudo. Eles já tinham feito todas as coisas que eles podiam fazer. Eles eram pescadores rudes que tinham vivido a sua vida toda às margens daquele lago. Eles conheciam a Galiléia, eles conheciam as montanhas, eles sabiam as tempestades que ali tinham, os ventos, eles conheciam tudo. Eles sabiam, eles conheciam as grandes ondas que poderiam destruir os seus barcos. Eles compreendiam como distribuir o peso, como movimentar os remos, eles sabiam de tudo. Eles eram especialistas nisso. E Jesus não tinha especialidade nisso. Jesus era um carpinteiro, não era um pescador. Ele agora era um pregador. O trabalho dele agora era falar com as multidões, era curar os doentes. Ele tinha feito o seu trabalho durante o dia todo e agora estava dormindo, estava descansando. Agora, eles tinham que fazer alguma coisa, porque era o ofício deles. Essa era a área de especialidade deles. Mas, finalmente, eles descobriram que não poderiam ser capazes de lidar com a tempestade. Eles haviam tentado tudo o que sabiam, mas nada conseguiram. O barco estava afundando e, finalmente, eles se voltaram para ele com clamor, Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. Nunca uma alma que clama fica sem ser ouvida. Jesus levantou-se, ergueu as mãos, tão frequentemente usadas como atos de misericórdia, e ele disse ao irado mar, acalma-te e emudece. Verso 39. A tempestade cessa, acabaram-se as ondas, as nuvens desapareceram, agora as estrelas começaram a brilhar, o barco descansa em serenidade. Então eles voltaram. Ele, agora voltando para os seus discípulos, ele disse, olha, por que vocês são assim? São tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Verso 40. O que você faria sobre uma circunstância dessa? Se você tivesse fé. Imagine você em uma estrada e de repente você se depara com uma cena de um carro vindo na sua direção. A colisão é real e está próximo de você ter uma colisão frontalmente. Você relaxa, você sorri, ou você desvia para o lado, olha o cenário que está acontecendo. Só porque você tem fé, isso não significa que você não vai passar por situações de perigo. Fé não significa que você será curado do câncer, mas as pessoas que têm fé não têm medo de morrer. E algo mais, as pessoas que têm fé não olham para Deus como o último recurso. Em qualquer provação inesperada, voltam-se para Deus, voltam-se para Ele, e tão naturalmente como as flores se voltam para o sol, as pessoas que têm fé nunca se esquecem que Jesus está a bordo, mas voltam-se para Ele a cada emergência. Os discípulos não tinham fé. Jesus relembrou de tal coisa, mas mesmo assim, Jesus os salvou. E essas são as boas novas. Ele os salvou a despeito da sua falta de fé. Nós temos hoje muitos temores sobre a nossa saúde, sobre os nossos filhos, a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre essa quarentena que estamos passando, o que vai acontecer, como será depois de tudo isso. Temos medo do que vão pensar de nós. O pobre tem medo do que se vai
ter condições de alguma coisa, o rico tem medo de se vai perder o que tem. Nós temos medo quanto ao que vai acontecer com a igreja, com o futuro, com a nossa salvação. Ter Jesus a bordo não significa não termos temor. Ser Jesus a bordo não significa que nós não temeremos. Isto não foi suficiente para os discípulos. Embora Jesus estivesse a bordo, eles esqueceram quando a tempestade veio e as ondas subiram. Isso ainda ocorre hoje. Isso ainda está nos nossos dias. Nós podemos ter um relacionamento com Jesus e ainda não dependemos dele totalmente. Os discípulos tinham um relacionamento com Jesus, os discípulos estavam com ele, caminhavam com ele, estavam juntos todos os dias, oravam juntos, trabalhavam juntos, dormiam juntos. Mas eles, mesmo estando tão próximos de Jesus, eles em alguns momentos demonstravam que não tinham um relacionamento íntimo com Jesus. Eles não tinham total dependência de Jesus sobre todas as coisas. Mas Jesus ainda permaneceu com eles. Jesus é paciente, Jesus encoraja a nos confiarmos nele, Jesus encorajou eles a confiar. E chegou o tempo em que esses medrosos discípulos, eles puderam destemidamente encarar os caldeirões de óleo fervente, de encarar a espada, a fogueira, a crucificação de cabeça para baixo, porque eles tinham aprendido a lição de Jesus, a lição de fé e de confiança. Jesus tinha ensinado para eles tudo. Note que onde Jesus estava, aqui durante a tempestade, o texto nos diz que Jesus estava dormindo no barco. Ele não estava com medo. Mas aqui está uma coisa que nós não podemos perder. Algo sobre o modo como Jesus vivia. Quando acordou para enfrentar a tempestade, ele estava em perfeita paz. Não havia nenhum traço de temor nas suas palavras ou no seu olhar, pois não tinha nenhum temor no seu coração. Mas ele não descansou na posse daquilo que ele tinha, ou ele não descansou no poder onipotente dele. Ele mesmo disse lá em João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele confiava no poder do seu Pai. Era a fé que ele tinha, a fé e o amor no cuidado de Deus, que Jesus descansava. E o poder daquela palavra que acalmou a tormenta era o poder de Deus vindo sobre ele e não o poder de Deus que estava dentro dele. Os discípulos tiveram que confiar. Se os discípulos pudessem ter a mesma fé de acreditar no Deus Todo-Poderoso, eles teriam mantido a paz. O medo, no tempo de perigo, revelou a sua falta de fé. No esforço de se salvarem, eles esqueceram de Jesus. Somente quando eles estavam no desespero, quando eles já não sabiam mais o que fazer, eles se voltaram para Jesus, porque só Jesus poderia salvá-los. Lembre-se de quem pode te salvar nesse momento. Lembre-se que Jesus está no barco. Lembre-se que Jesus foi quem te convidou. Lembre-se que Jesus é poderoso o suficiente para trazer calmaria na sua vida. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós fomos convidados por Ti para esta caminhada e a tormenta está grande. As ondas já querem engolir o nosso barco, Senhor. Mas nós queremos Te pedir agora que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê a confiança que nós precisamos para que nós possamos conseguir que o nosso barco chegue em calmaria, que nós possamos ver as estrelas, Senhor, nesse momento. Senhor, dá-nos a Tua graça,
mesmo na nossa falta de fé, mesmo quando nós não confiamos totalmente em Ti, Senhor. Mas eu quero te pedir agora que o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos de poder, e assim como o Senhor acalmou a tempestade, assim como o Senhor acalmou o mar, acalma nossas vidas, Senhor, e que nós possamos ter a paz no nome de Jesus. Amém. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, coloque aí no comentário do vídeo e nós estaremos orando por você. Que Deus te abençoe.